10 horas e 19 minutos e já estamos de volta e vamos falar de finanças. Junto com o ano novo, vem também os impostos, gastos com matrícula e material escolar, renovação de documentos, só que é preciso atenção para esses gastos não virarem uma bola de neve. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 79 a cada 100 famílias estão endividadas e esse número tende a aumentar. A CNC aponta que as dívidas estão relacionadas a serviços como água, luz, internet e prestações de financiamentos. O número total de endividados é o maior desde 2010, quando a CNC iniciou a série histórica. Já o Serasa aponta um volume de 67 milhões de inadimplentes, que acumulam mais de 289 bilhões de reais em dívidas. Desse total, 28% são pendências com bancos e operadoras de cartão de crédito. E para quitar, as dívidas antigas e evitar de criar novas, é preciso se organizar desde já. Por isso, convidamos a mentora financeira Miyuki Matsui, que vai dar dicas e tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. Então, bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Então, vamos começar conversando sobre esse assunto. Quando a gente fala de dinheiro, é importante ter atenção, é importante ter cuidado. É um assunto que interessa a todo mundo, Sim. E o ano, como a gente viu, começa com muitos gastos. E aí a gente fica com essa dúvida, É preciso já ter juntado dinheiro no fim do ano para esses pagamentos ou dá para começar a se organizar agora? Infelizmente o hábito das pessoas não é fazer esse planejamento e juntar esse dinheiro. O ideal é ter realmente feito o planejamento ao longo do ano para ter essa reserva para esses gastos iniciais. Mas quando a pessoa não fez, nunca é tarde, Ou seja, o importante é listar todas essas despesas extras, seja de impostos, seja de material, avaliar esse montante, avaliar quanto ganha, quanto gasta, para ver onde se encaixa e como pode planejar esses valores extras. Como você falou, o ideal é fazer esse planejamento. Sim. Mas para quem trouxe alguma dívida do ano anterior, de 2022, para esse ano de 2023, como fazer para que isso não se torne uma bola de neve e esse endividamento vá aumentando e fique quase impossível de quitar? Eu falo sempre do planejamento. Planejamento é pensar antes de fazer. Então, a pessoa geralmente faz conta de cabeça. De cabeça, as pessoas ficam confusas, ficam estressadas. Então, pega um caderninho, lista lá quanto você ganha, quais são os gastos, as dívidas, listar todas as dívidas com os valores de parcelas, com o valor de juros, os gastos extras. Listando isso tudo, é importante avaliar o que está sobrando ou o que está faltando. Se está faltando, você pode estar mexendo nas peças ali, fazer o planejamento, avaliar quais despesas que você pode cortar. Geralmente tem as despesas que são variáveis, como alimentação, como lazer, que a gente, nessa alta de despesas que a gente tem no início do ano, a gente vai reduzir nessas despesas que são as variáveis. Minha próxima pergunta é justamente sobre isso de colocar na ponta do lápis, Porque a gente usa essa expressão, colocar na ponta do lápis, fazer esse planejamento. Algumas pessoas têm mais facilidade, Quando coloca ali, realmente escreve os números, já fica mais claro. Outras pessoas, às vezes, acabam se perdendo um pouco nos números, ou então não sabem a forma certa de organizar esses números para conseguir realmente facilitar, em vez de fazer, às vezes, dar um nó na cabeça, Sim. Que dica que você dá, então, pra gente justamente fazer isso, de pôr na ponta do lápis, de uma forma simples, Que vai facilitar para quem talvez não tenha muita prática, para quem, talvez, assim como eu, por exemplo, tem uma dificuldade maior com números. Que truquezinhos que a gente pode usar para facilitar esse processo, que por si só já é difícil? Sim, com certeza. O essencial é colocar em uma forma que você visualize. Deixar de cabeça é a pior forma. Então, use um caderno, use um planner, uma planilha, mas hoje em dia existem os aplicativos celulares. Eu acho que uma das maiores dicas que eu dou para o pessoal que me procura é utilizar o aplicativo. O aplicativo é totalmente interativo, você pode lá colocar tudo que você tem a pagar, tudo que você tem a receber, e o próprio aplicativo já faz essas contas para você. Então, uma dica são os aplicativos, tem vários aplicativos gratuitos e realmente vale a pena utilizar os aplicativos para criar esse hábito de anotar tudo que gasta e tudo que ganha. Como você trouxe para a gente, o ideal é fazer esse planejamento. Então, é possível fazer esses gastos em períodos? É bom fazer todo dia? É bom fazer na semana, no mês? Ou isso vai de cada um? O planejamento, o ideal é que você faça um planejamento anual
ou um planejamento mensal, o planejamento. Agora, o que foi realizado, ou seja, o que eu gastei e tudo, eu falo que é igual escovar os dentes, tem que ser todos os dias. Anota tudo que gasta, anota tudo que ganha, que com certeza você vai manter um controle. Isso ajuda, inclusive, na conscientização dos gastos, né? Quando a gente não coloca em lugar nenhum, quando a gente vê a fatura do cartão já estourou, já está num valor muito alto, gastei mais do que deveria. O anotar todos os dias ajuda na conscientização. Então é importante que seja todos os dias. Isso a gente tem a fatura do cartão no celular, né? Assim, a gente vai gastando e tem no celular. Se eu quiser a qualquer momento acessar o meu celular e ver no aplicativo o que eu gastei, deixa, às vezes a gente relaxa, né? Fala assim, se eu precisar olhar, eu vou lá e olho. E a gente esquece, a gente não faz isso, a gente não fica indo lá no aplicativo toda hora pra olhar. O que eu gastei, olha só, tá dando tanto de gasto até agora. A gente vai gastando e quando vê o final do mês, a fatura fecha, às vezes passou do tanto que a gente deveria gastar, a gente esquece de algum gasto, às vezes que parcelou, né? Sim. E que caiu pra esse mês agora um pagamento, ou algo que a gente comprou no final do mês, depois que o cartão já tinha virado, e acha que já pagou, mas na verdade não pagou. Então é importante realmente ter esse cuidado pra evitar, né, de esquecer mesmo, ou perder essa noção do que está entrando e saindo, né? É interessante, quando eu faço a consultoria, né, de orçamento familiar, as pessoas consideram o cartão de crédito como se fosse uma despesa. O cartão de crédito não é uma despesa, é uma forma de pagamento. Dentro do cartão de crédito você vai ter alimentação, lazer, combustível, e quando você anota, você sabe qual gasto que você está tendo a maior, né? Então, se você não anota, as pessoas tomam um susto, né? Nossa, minha fatura do cartão de crédito chegou a 2, 3 mil reais, porque não anotou. Então, essa conscientização é extremamente necessária. Não deixar só para quando a fatura chegar para você assustar com a fatura, né? Eu acho que dentro dessa questão que você trouxe, dessa organização, fica muito mais fácil fazer alguns planejamentos, como, por exemplo, aquela reserva de emergência, né? Para que, caso aconteça alguma situação, você tenha um dinheiro guardado. Às vezes, no endividamento, as pessoas não conseguem juntar esse dinheiro, mas é importante. Que dica que você pode dar para alguém que está querendo começar a fazer guardar um pouco desse dinheiro para deixar reservado para futuras, né, caso precise gastar com algo inesperado? A primeira coisa é considerar a reserva de emergência como uma necessidade. Então, ela tem que estar no planejamento financeiro e tem que ser igual um boleto. Se você vai reservar, o ideal é em torno de 10% a 20% de reserva mensal para emergências, você já paga aquele dinheiro para você mesmo. Então, paga-se primeiro a reserva de emergência e depois faz os outros gastos. Isso evita da pessoa gastar o dinheiro no supérfluo e não sobrar o dinheiro para a reserva de emergência. E como que é possível fazer esse cálculo? Porque às vezes a pessoa fica na dúvida, quanto que eu vou guardar, quanto que eu vou destinar à reserva de emergência, é de acordo com o meu salário, de acordo com meus gastos, tem algum mês que eu posso colocar um pouco mais? Como que a gente pode fazer esse cálculo, claro, levando em consideração o que entra de cada um? O ideal é ter no mínimo de 10% a 20% do que você ganha. Então você pode fazer por esse percentual, ou seja, se ganha 1.000, coloca R$100 no início do mês numa reserva, né? Tem vários bancos que já tem as carteirinhas, já coloca aquilo numa carteirinha, coloca no envelope, então você já reserva. Agora, se você tem um objetivo aí de juntar a reserva de emergência para você ficar tranquilo, você pode calcular em torno de 3 a 6 meses da sua subsistência. Isso é um bom valor para você manter como reserva. E aí, a gente falou da importância de fazer essas contas, de pôr tudo na ponta do lápis, de levar em consideração a reserva de emergência na hora de fazer essas contas, mas aí tem muita gente que chega nessa situação. Fiz as contas e vi que dinheiro não vai dar, principalmente agora no começo do ano, que vai ter os gastos a mais. O que fazer? É bom pedir um empréstimo, por exemplo? O que evitar e o que fazer? Evitar o empréstimo sempre é um ponto importante, porque um empréstimo envolve juros, o dinheiro custa mais caro. A primeira providência é cortar os gastos. Então, avalia dentre esses gastos que você listou o que pode ser reduzido. Por exemplo, o próprio cartão de crédito. Minha fatura de cartão de crédito fica em média R$2.000, R$1.500. Avalie o que pode ser cortado. Às vezes é uma assinatura recorrente que você tem lá, às vezes é um gasto que você não está utilizando, fazer essa avaliação do que pode ser cortado de despesas. E, lógico, colocar prioridade, né? Se o dinheiro está faltando, tem que cortar gastos que você vê que não são necessários. Eu acho que uma questão importante também é do limite do cartão, né? Às vezes a gente tem um limite mais alto do que a nossa realidade, já consigo parcelar aqui agora,
Mas se não tem ali um planejamento, pode ser que esse cartão, que naquele momento foi algo bom, pode também se tornar um grande complicador, né? Muitas famílias hoje, a gente pode observar pelos números, estão endividadas por conta do cartão de crédito, né? Com certeza. Existe inclusive uma teoria, que é a teoria do superendividamento. É uma teoria jurídica, onde os bancos dão mais crédito do que você tem condição de pagar. Para eles o endividamento é positivo porque tem uma taxa de juros maior. Entendeu? Então, você tem que fazer essa avaliação e essas facilidades, né, de aplicativos onde você cadastra o cartão de crédito, fica muito rápido, né, de você fazer aquele lançamento lá de despesa. Então, por isso, o controle financeiro. Na hora que fez a despesa, você sabe exatamente quanto vem a fatura e se ela está ultrapassando sua capacidade de pagamento. Separar a fatura de cartão de crédito por tipo de despesa. Alimentação, combustível, para ver o que você está estourando. E a gente falou muito aqui no programa, finalzinho do ano, agora, né, também no começo, sobre a importância de usar esse novo começo, né, um começo de um novo ano, como um momento realmente para parar e reestruturar as coisas, repensar nossos hábitos, repensar nossas metas, e a questão financeira também entra nisso, né? Às vezes Sim. A gente tem dentro das nossas metas de ano novo, né, a gente tem como ali um objetivo, uma mudança de hábito que envolve dinheiro, gastar menos, ou então eu quero começar a entrar na academia, vai ser um gasto a mais, né? Então, acaba que esse começo de ano é um momento que muitas pessoas usam para fazer isso, de pôr na ponta do lápis e ver o que está faltando, o que vai entrar, o que vai sair, quais vão ser os gastos, mas não é algo que deve ser feito só no começo do ano, né? Tem que ser levado para o ano todo Sim. e no dia a dia, né? Quais que são as vantagens para a gente de ter esse cuidado com as finanças o tempo todo? Eu falo que quando a gente troca o prazer imediato por um prazer maior, você fica muito mais feliz. Então, as pessoas, no momento que elas perceberem que eu tenho um sonho de um carro, eu tenho um sonho de uma casa própria, ou mesmo uma viagem, e eu concretizo isso no meu planejamento. A viagem vai custar tantos R$1.000. Eu faço o planejamento de quantos R$1.000 eu tenho que economizar por mês para conseguir alcançar aquele sonho. Você deixa o prazer imediato da comida, dos presentes, das roupas, para conquistar esse prazer maior. Então, isso que você falou de fazer as metas no início do ano é fundamental para a pessoa segurar os gastos que você, no final das contas, eu não sei para onde está indo meu salário, né? Tem muitas vezes a pessoa não sabe para onde está indo o dinheiro. Então, definir o que é realmente esse sonho seu. Gente, bota no papel, né? Vou falar aqui para cá. Bota no papel, desenha o que é o seu sonho, quanto que ele custa, quantos meses você vai demorar para conquistá-lo, que aí você troca o prazer imediato pelo prazer maior. A gente falou aqui a respeito de ter um gasto inesperado, às vezes vem um dinheiro também inesperado. E aí uma empolgação pode acabar querendo gastar rápido esse dinheiro porque não estava dentro do planejamento. Como encaixar esse dinheiro extra também que não estava no planejamento dentro das possibilidades? Acho que entra na questão das prioridades também, né? E dos sonhos, né? Eu acho que é prioridade e sonho, né? Então, a reserva de emergência, receber um dinheiro extra, não chegou no patamar de reserva de emergência ideal, coloca lá e faça o dinheiro render para você, né? Ou seja, a melhor coisa é você ter uma aplicação financeira, ver o dinheiro crescendo sem você precisar trabalhar, né? E juntar para fazer os sonhos, né? Então, os sonhos partem, esse dinheiro extra vai te ajudar a realizar o sonho mais rápido. Aí deixa de ir para gastos supérfluos que você nem vê, né? No dia a dia. Acho que esse que é o ideal, né? Todo mundo quer realizar os seus sonhos. A gente falou muito no bloco anterior sobre esses gastos, né? Que vêm... gastos pontuais, né, ou então gastos maiores que vêm no começo do ano, que são da época do ano, né, seja do final do ano gastos com férias, começo do ano com gastos escolares, mas a gente também tem os gastos recorrentes, né, as contas, né, os serviços de assinatura, né, que a gente falou também, e aí geralmente a gente tem uma noção do valor fixo que a gente gasta por mês com esses valores, né, com esses pagamentos, mas é preciso ficar atento aos reajustes de valor também, né, como fazer esse controle? Principalmente, né, tá avaliando no planejamento o que você gasta com cada um desses serviços e quando há o reajuste, sempre negociar. Ou seja operadora de celular, seja de TV a cabo, né, essas assinaturas recorrentes, avalia se você realmente está usando. Então, por exemplo, os canais de streamers, geralmente as pessoas assinam vários e às vezes não assistem, né? Com os meus filhos eu sempre pergunto, qual canal que você está assistindo? Qual canal de streaming você está assistindo? Se não está assistindo, é eliminar. Segundo ponto é negociar. Então, a parte de telefonia celular é sempre estar entrando em contato com a operadora para ver se tem alguma promoção, se existe alguma redução, avalie alguma outra operadora, as alternativas, para conseguir manter esse gasto numa normalidade, evitar aumentos sucessivos sem ter essa negociação.
Queria voltar a falar sobre lazer de novo, porque no bloco anterior você falou sobre essa questão do prazer imediato e também dos sonhos. Às vezes não é nem uma questão dos sonhos, mas um hobby, né, alguma coisa diferente que quer fazer, ou uma viagem, por exemplo. Tem um dinheiro ali guardado, como saber o tanto que eu posso gastar nesse prazer ali, para não faltar no essencial, para não fechar a conta, acabar extrapolando um pouquinho mais. O legal é você colocar de novo no planejamento na ponta do lápis. Quanto que vai gastar de combustível, de passagem aérea, né? Quanto que vai gastar de estadia, quanto que vai gastar de alimentação. Então, se você conseguir fechar esse valor, você vai sair muito mais feliz para uma viagem dessa, sabendo que não extrapolou. Então, por muitas vezes as pessoas não fazem conta, vão para a viagem sem fazer conta. Fazer o cálculo de quantos dias você vai estar, quanto de hospedagem, quanto de alimentação, e é totalmente possível, gente. Fazer essa conta é essencial para você não extrapolar. A gente fica muito no depois eu resolvo, né? Ah, eu vou gastar aqui agora, talvez passe um pouco do limite do meu cartão, né? Vai passar um pouco ali a mais que eu devia gastar, mas depois eu vejo o que eu faço, sabe? Depois eu corto alguma coisa. E é importante, assim, a gente entender que o nosso cérebro vai por esse caminho, né? De menor esforço. O que é mais fácil? Não pensar. É mais difícil fazer conta, mas o fazer conta vai trazer um prazer muito maior, que é saber que você conseguiu ficar naquele orçamento e conseguiu não gastar mais do que deveria. Vamos falar agora de alguns perfis específicos, porque a gente sabe que as pessoas vivem realidades diferentes, seja a questão do quanto que elas recebem, né, o quanto que elas podem gastar, como também como esse dinheiro acaba sendo gasto por questões da rotina. Vamos começar então falando de pessoas que são como eu, assim, pessoas que não têm filhos, que moram sozinhas, que o dinheiro que recebem são realmente é todo utilizado para questões próprias, suas próprias contas, seus próprios gastos. A que pontos a gente tem que ficar atento para organizar as finanças, levando em conta esse perfil? Esse perfil de quem mora sozinho e não tem filho é o momento de você plantar para poder colher. Então é um momento que você tem que fazer um bom planejamento financeiro, criar sua reserva, porque você tem uma oportunidade de não ter gastos com outras pessoas a não ser você. Por isso, planejamento é essencial. Planejar quanto você vai ter de reserva, quanto que você vai guardar para os seus sonhos, plantar mesmo. Então acho que é colher fruto dessa oportunidade que você tem de ter o gasto somente para você. E agora, do outro lado, né, para quem tem filhos ou, por exemplo, pessoas que fazem uma divisão, moram juntas, por exemplo, mas não tem uma relação direta, faz essa divisão de gastos. Que dica você pode dar para essas pessoas para também fazer esse controle junto, né? Você não ter só o seu controle sozinho, é preciso fazer esse planejamento junto com a outra pessoa ou dá para fazer separado? Não, com certeza tem que ser em conjunto, principalmente com relação aos filhos, né? É bom colocar no planejamento quanto que eu gasto de alimentação, quanto que eu gasto de escola, quanto que eu gasto com vestimenta e fazer a divisão em conjunto, né? Então, o casal pode até optar por não ter contas conjuntas, mas ter contas separadas. Mas o planejamento tem que ser feito em conjunto, porque vai ter várias despesas em comum aí. Então, precisa de sempre estar junto com o parceiro para poder avaliar esses gastos. E nesses casos a gente tem, como o Vinícius disse, o caso das famílias e o caso também de pessoas que às vezes só moram juntas, né? Sejam amigos que dividem um apartamento, né? Ou então familiares mesmo, às vezes que moram juntos, mas que também não têm filhos, né? Só dividem as contas. Então é importante, né, ter esse cuidado, até porque cada pessoa vai ter um gasto diferente, né? Às vezes uma pessoa gasta mais com uma coisa e a outra gasta mais com outra, mas as contas são divididas, até mesmo para evitar os conflitos e os atritos, né? Que a gente até falou um pouco antes, né? Que essa questão financeira também, além da dor de cabeça e do peso no bolso, também pode pesar no emocional e até no social e nas relações que a gente tem, né? E quanto mais você planeja, senta junto para pensar, menos conflitos você tem. O problema é quando você não senta, os gastos acontecem e quem vai pagar, aquela discussão, sendo que uma vez que você sentar no início do mês, avalia o que cada um recebe, avalia quais são os gastos de cada um, avalia os gastos em comum, você evita todo esse conflito na hora das despesas que acontecem. E falando a respeito, então, dessa questão dentro do planejamento, às vezes a gente faz um planejamento errado, né? Existem muitas, por exemplo, que a gente costuma falar sobre algumas ciladas, né? Envolve também o cartão de crédito, alguma dessas situações, e aí acaba extrapolando, porque não estava dentro desse planejamento, um erro pessoal. Isso acontece também, né? Dentro do planejamento, você acaba perdendo dinheiro. Como fazer para evitar esse tipo de situação, né? Evitar esse erro, evitar essas ciladas que o dinheiro pode proporcionar. De novo, o planejamento, né? Eu acho que se você tem um planejamento, aconteceu um imprevisto, aconteceu um erro, extrapolou de alguma forma, senta,
verifica o que você recebe, o que você gasta, avalia o que você pode cortar. Igual eu falei, tem os gastos fixos e os gastos variáveis. Geralmente o gasto variável é mais fácil de você evitar que ele aconteça. Ali no lazer, na alimentação, sempre tá buscando essa redução de custo no variável, né? E eu falo que quando você planeja, você consegue sanear, às vezes, esse imprevisto, esse erro que aconteceu. Essas ciladas muitas vezes são, como o Vinícius disse, né, situações em que a gente faz um gasto a mais, a gente mesmo escorrega e comete esses erros, mas às vezes também acontece a gente se ver em situações em que a empresa de telefonia liga para oferecer um plano que parece vantajoso, a gente vai fazer uma compra e acaba sendo oferecido algo que às vezes sem perceber a gente acaba recebendo uma fatura depois de algo que a gente nem sabia que ia ter que pagar, enfim. Existem essas situações às vezes que parece que às vezes até fogem do nosso controle. Sim. É importante estar atento também a essas situações, né? Porque a gente pode acabar achando que vai gastar uma coisa pontual e acaba sendo um gasto maior, uma assinatura que a gente faz, vou fazer só esse mês e esquece de cancelar, e aí vai também de estar com os olhos abertos para evitar esse tipo de situação que pode realmente causar um problema. Isso, né? E principalmente estar vigilante com relação, igual você falou, o cartão de crédito é um dos grandes pontos. Várias vezes eu já peguei o orçamento familiar, onde a pessoa nem olhava a fatura do cartão de crédito, só olhava o montante total. Quando você olhava no detalhamento da fatura, tinha várias despesas não autorizadas. Às vezes o filho fez uma compra numa loja de aplicativo celular que veio uma assinatura e a pessoa nem percebeu. Então tem que estar atento e conferir a fatura do cartão todo mês, né? Ter o controle e conferir se tem algum gasto ali que pode ser eliminado, que é um gasto indevido, que não está sendo utilizado. A gente viu no bloco anterior que muitas famílias estão endividadas, então você acaba tentando fazer essa quitação. Uma vez que você quita, como fazer para poder manter? Você falou dessa questão do planejamento, mas eu acho que às vezes essa questão de você estar tentando quitar, então você vai ter um gasto a mais, a partir do momento que você quita, vai sobrar um dinheiro ali. Então, o que fazer para que esse valor, né, que sobrou ali não vire novamente uma nova dívida? Eu sempre falo, se paga primeiro, né? Então já coloca esse dinheiro extra que veio da quitação numa reserva financeira. Hoje em dia é muito fácil, todos os bancos digitais têm condição de você aplicar esse dinheiro e sair do dia a dia ali. Se você deixar na conta corrente, você acaba gastando. Então, pega esse valor que era referente a essas dívidas, já aplica no início do mês. Começa no início do mês, já joga esse dinheiro, tira ele da sua vista. Você vai ver como é que você nem sente que você tem esse dinheiro a mais. Quando você vê esse dinheiro está rendendo e se torna a sua reserva, o seu sonho. Então, dá muita satisfação. Mas tem que segurar o impulso, né? Segurar esse impulso de gastar antes de pensar. Até porque a gente nunca se sabe o que vai acontecer. A gente já falou aqui no programa que é aquela coisa da alegria de pobre dura pouco, né? Sobra um dinheirinho no final do mês, você fala, que beleza, vou juntar, ou então vou usar para comprar algo que eu queria há muito tempo. Aí o chuveiro estraga, o gás acaba, tem um problema de encanamento, acaba surgindo algum gasto inevitável, né? Que a gente vai acabar precisando. Às vezes é um dinheirinho pequeno que a gente fala, eu vou gastar aqui com alguma coisa pequena e acaba precisando, fazendo falta depois, né? Então, importante também ter essa ideia de que não é só para grandes emergências, não é só para situações aí, sei lá, a gente vai realmente precisar. Coisa que fuja, né, Exato, porque a gente sempre pensa nessa reserva de emergência para realmente grandes emergências, situações que você precisar de um dinheiro para se manter, mas também entra nisso, de pequenas coisinhas do dia a dia que a gente às vezes fala, gente, mas de onde que eu vou tirar dinheiro para trocar o chuveiro, né? E assim, a reserva de emergência pode ser usada nesse sentido, mas eu sempre falo, devolve. Ou seja, você tirou lá R$100 para um gasto extra da sua reserva. Vai lá, quando tiver um dinheiro a mais, devolve esse dinheiro. Então, é totalmente possível manter essa reserva se pagando primeiro. Isso aí. Milka, eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Tenho certeza que o pessoal, pelo menos, virou uma chavinha para tentar planejar agora o ano de uma maneira diferente. Muito obrigado, viu? Espero ter ajudado. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada.